Exaltado seja o nosso Deus para todo sempre. O tema da nossa meditação continua sendo o crescimento para a maturidade. E o pastor tem trabalhado a carta de 1 Coríntios. E ele me falou que já iria iniciar o capítulo 16. Eu não vou iniciar o capítulo 16. Eu vou deixar para ele dar continuidade no ensino dele, mas nós vamos pensar nesta noite uma instrução da qual nós devemos buscar o crescimento e alcançar a maturidade, porque o propósito é que nós alcancemos a estatura de varão perfeito e que a cada momento da nossa caminhada nós sejamos parecidos cada vez mais com Cristo Jesus. E a partir disso é necessário que nós entendamos algumas coisas para o nosso crescimento. Uma igreja, ou melhor, um crente que não cresce, ele não consegue frutificar. Um crente que não amadurece, ele é algo que pode adoecer toda a igreja. Enquanto ele se mantém inativo, sem querer crescer, sem querer amadurecer, se manter ainda ali como um bebê na fé, ele não vai conseguir receber alimento sólido, vai permanecer recebendo apenas leite. Mas a proposta não é que ele fique ali nesse estado de criança, de menino. A proposta é que ele cresça, que ele desenvolva, que ele amadureça. E com isso, somado aos outros crentes, a igreja então ela cresce e amadurece. E com isso vai tomar decisões importantes na caminhada. Vai conseguir cumprir o seu papel para o qual foi chamado. E muitas vezes nem nós mesmos, por ainda estarmos como bebês na fé, nós não exercemos ou executamos aquilo para o qual Deus nos chamou. Então eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta 1 Coríntios, no capítulo 16 e no versículo 13. É um versículo bem interessante e que tem algumas particularidades que faz com que nós cresçamos, que nós venhamos a amadurecer. Então, se nós exercitarmos, nós praticarmos aquilo que Paulo está falando aqui, então certamente nós vamos conseguir desenvolver, crescer e alcançar a maturidade, porque são exercícios da fé necessários que nós exercitamos. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Todos acharam? Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E o versículo 14 para fechar ele: façam tudo com amor. É fascinante quando nós lemos na palavra de Deus algumas palavras que soam como ordem. Perceba que Paulo diz, estejam vigilantes. Agora, o versículo que nós lemos é um versículo que de forma concisa, ele vai trazer a nós um apelo profundo. Traz um apelo profundo. E não só profundo, mas também essencial. Profundo e essencial para quê? Para a nossa vida cristã. É esse apelo profundo que nós precisamos internalizar e entender que é essencial para a nossa caminhada. Vigiai. É uma ordem, não é um pedido. É uma ordem. Estais firmes na fé, é outra ordem. Portai-vos de forma varonilmente, fortalecei-vos.
O que nós temos então aqui nesse versículo é que o apóstolo Paulo escreve em uma convicção que se estende além do contexto da sua época em que foi escrita. Se naquele tempo Paulo exortava os coríntios a vigiar, a se portarem como varões, a se manterem firmes na fé, a se fortalecerem, na nossa geração não é diferente. Vale também para cada um de nós. Então ele escreve com uma convicção que se estende além do contexto da sua época. E também não apenas os coríntios precisavam ouvir essa mensagem, mas ela tem sua relevância ecoada até os nossos dias. Então nós devemos pensar, o que significa esse versículo para nós? Significa dizer que ele carrega um chamado. Significa dizer que nós precisamos atentar, porque ali há um chamado para cada um de nós. E esse chamado é para ação, é para nos movimentarmos. Quando nós pesquisamos essas palavras no grego, as palavras usadas, elas têm um peso significativo. No nosso português, elas não têm tanto peso como no grego. Mas quando nós pesquisamos, nós vamos perceber que elas têm uma amplitude imensa. E quando Paulo diz vigiai, vigiem, é porque está sugerindo duas coisas. Primeiro, sugere que que nós precisamos estar alertas. Segundo, sugere que além de alerta, nós precisamos estar sempre em prontidão. Quando ele diz, estejam firmes na fé, o que isso implica? Então isso vai implicar agora em uma postura nossa, e que é uma postura de forma inabalável em relação àquilo que nós cremos. Muitas vezes nós somos derrotados porque na nossa fé ela se torna tão frágil. Mas quando nós temos essa certeza, essa convicção de que quando Paulo diz, estejam firmes na fé, é para nós termos a convicção que a nossa postura diante, ela deve ser inabalável em relação àquilo que nós cremos. Aquilo que nós cremos. A outra expressão, portai-vos de forma varonil, ou tenham coragem, aqui é a expressão de uma exortação. Sejam corajosos. Mostrem que a vivência da fé, ela não é uma vivência passiva. Ela é uma vivência ativa, que exige da parte nossa bravura e determinação. É isso que Paulo está querendo dizer para nós nesta noite. E ele então finaliza dizendo, fortalecei-vos. Por que nós precisamos nos fortalecer? Porque nós bem sabemos que aquele que quer destruir a obra do nosso Deus e quer nos manter ainda aprisionado como antes, ele quer encontrar uma pequena brecha. E se ele nos encontrar fragilizados, então nós não vamos vigiar, nós não vamos nos portar como homens firmes na fé, nem como homens e mulheres valorosos e corajosos. Fortalecei-vos traz a ideia de que é uma fortaleza que não pode vir de nós. A palavra de Deus nos ensina que maldito o homem que confia no homem. Quando diz maldito porque confia no homem, ele não está se referindo porque eu confio em alguém da minha espécie. A confiança é em si mesmo. E por isso que nós somos malditos. Se nós confiarmos na força do nosso braço, se nós confiarmos na força do nosso entendimento, se nós confiarmos em nossas próprias convicções, então nós estamos nos enganando. Nós não estamos nos fortalecendo. A força que Paulo fala que nós precisamos é algo que deve ser alimentado pelo auxílio e pela ajuda do Senhor.
Nunca pensar que nós podemos tudo. Nunca pensar que me fortalecer é o suficiente por mim mesmo. Eu preciso entender que quando Paulo fala que eu preciso me fortalecer, essa força, ela vem do auxílio e da ajuda do Senhor. E dessa forma, então, nós podemos entender que o versículo que nós lemos é um convite à resistência, não só à resistência, mas também a uma ação proativa em nossa vida espiritual ou no nosso crescimento à maturidade. Mas para nós entendermos o que Paulo ainda quer nos falar a respeito, nós temos que relembrar o contexto daquela igreja. Nós bem sabemos que era uma igreja muito abençoada por dons, mas havia muitos problemas. Havia quem dizia que era de Pedro, que era de Paulo, que era de Apolo, que era de Cristo. Havia incesto dentro da igreja. Então, uma igreja com muitos problemas, muitas dificuldades. Esse era o contexto. E Paulo diz que vigiar significa, então, além de tudo que já nos falou, significa estar ciente e consciente das influências externas. Muitas vezes nós nos deixamos nos levar por aquilo que alguns amigos, colegas, parentes falam. Sabe como nós somos mais influenciados e por isso nós às vezes nos sentimos fragilizados e deixamos, nós não falamos nada, até concordamos quando alguém fala a respeito de Deus. Quando alguém fala a respeito de Deus, nós nos calamos. E quando nós nos calamos e não defendemos como tal, nós não agimos como tal, como filhos de Deus, nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos aceitando aquilo que as pessoas vão falando para nós, ou seja, nós vamos sendo levados, carregados por influências. Então, como vigiar? Nós precisamos estar ciente e consciente das influências externas que podem minar a nossa fé, que podem atrapalhar a nossa caminhada de crescimento e para chegar na maturidade. Vigiar significa estar consciente. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, então, lembra os coríntios e traz como exemplo um soldado. Um soldado na guerra, ele não pode vacilar. Um soldado na guerra, ele não pode dormir. Um soldado na guerra, ele não pode ficar distraído, porque fatalmente ele será morto. Um soldado na guerra, ele está sempre vigilante aos perigos do campo de batalha. E não é diferente comigo, com você, não é diferente conosco. Nós também precisamos estar vigilantes no campo de batalha. E o campo de batalha, de acordo com uma pregadora chamada Joyce Meyer, não é o nosso coração. O nosso campo de batalha é na mente. É aqui que as coisas acontecem. E por isso nós precisamos estar vigilantes por conta das influências que chegam até nós e que podem minar a nossa mente e fazer com que a nossa fé seja fragilizada. E atrapalhar o nosso crescimento, e atrapalhar e impedir que nós alcancemos maturidade. Mas qual a importância de nós vigiarmos? Qual a importância da vigilância? Queridos, a vigilância é uma atitude de estar alerta. É uma atitude de não permitir que distrações, de não permitir tentações desviem a nossa atenção das promessas de Deus. O contexto do nosso versículo significa estar ciente dessas influências, e nós precisamos estar atentos. Agora, a vigilância não pode caminhar sozinha.
ela precisa estar acompanhada de uma outra ação de nossa parte, para que nós então sejamos fortalecidos, para que nós possamos manter firme a nossa fé, para que nós sejamos homens e mulheres de coragem. A vigilância, ela precisa estar associada a um outro exercício chamado oração. Abra comigo Mateus capítulo 26, 41. Veja o que Jesus vai falar aos seus discípulos e que nós precisamos então compreender, atentar e praticar. Mateus capítulo 26, versículo 41. Todos acharam? Ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está fazendo aqui é aconselhando seus discípulos a vigiar e a orar, e enfatizando que a oração é um meio essencial de permanecer alerta, de permanecer vigilante. Vocês lembram da passagem ou do evento em que Jesus vai para o Getsemane e os seus discípulos estão juntos, e ele diz o seguinte: fiquem aqui enquanto eu vou orar. E Jesus vai e eles ficam. Jesus, enquanto está orando ao Pai, o que acontece com os discípulos lá? Eles dormem. E quando eles dormem, o que eles estão deixando de fazer? De vigiar. Jesus então volta e os encontra. Não estavam vigiando, eram presas fáceis. Se chegassem os soldados romanos ou então dos fariseus, eles seriam presos facilmente. Eles não conseguiriam nem sequer esboçar uma reação. Então Jesus aqui no texto, ele está aconselhando, enfatizando que a oração é um meio essencial de permanecer alerta, vigilante. Então vigiar, irmãos, é um convite para estar em constante comunhão com Deus, buscando sua sabedoria e entendimento para que nós alcancemos crescimento e maturidade. Mas a vigilância, ela não pode ser somente individual ou pessoal. Nós podemos sim vigiar e orar de forma unilateral, mas ainda assim não seria suficiente para nós nos fortalecermos, mantermos firmes na fé. Nós precisamos então sermos vigilantes de forma comunitária. Além de ser um chamado pessoal, também é um chamado para responsabilidade em relação aos outros. Eu preciso pensar também na realidade do meu irmão, na realidade da comunidade em si. Nós, como comunidade, precisamos também estar vigilante, porque vigilância é proteger a fé não apenas em si mesmo, mas proteger também no corpo de Cristo, ou seja, em nossa comunidade. Desta feita, então, o cuidado e a supervisão mútua na fé são essenciais, são fundamentais. Para quê? Para um ambiente saudável. E se há um ambiente saudável, então significa que há crescimento espiritual. E se há crescimento espiritual na comunidade, então nós alcançaremos maturidade, seremos maduros pessoalmente, seremos maduros como comunidade. É isso que Paulo pretende nos ensinar a respeito de vigilância. Mas e sobre o segundo? Mantenham-se firmes na fé. O que a Bíblia fala sobre permanecer firme? Qual a base da firmeza? Irmãos, permanecer firme na fé é um dos temas mais centrais da mensagem.
Porque nós temos dentro da tulipe, dos 5 pontos calvinistas, qual é o 5º ponto da tulipe? Vocês sabem? É exatamente firmes na fé. Só que em outra palavra, perseverança dos santos. É o 5º ponto. Estar firme na fé significa que nós devemos perseverar na fé. Estar firme na fé significa dizer que nós precisamos suportar as adversidades. Na Bíblia aqui nós podemos exemplificar para que nós entendamos essa firmeza na fé. Eu pensei em um homem de Deus, não é Davi, segundo o coração de Deus, não, mas eu pensei em outro, e ele tem um livro no Antigo Testamento, que é Daniel. Imagine se você sendo jogado dentro de uma cova de leões. Será que a sua fé é suficiente para que aqueles leões não lhe toquem? Será que a nossa fé é suficiente para que aqueles leões, ao nos aproximarmos, nós sejam como gatinhos? E Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha, será que se eles não estivessem firmes no Deus que eles serviam, que eles adoravam, que eles louvavam, que eles exaltavam, que eles glorificavam, será que aquela fornalha não tinha prevalecido sobre eles? Será que o intento daqueles que eram contrário a eles não teria tido êxito? Com certeza. Mas Daniel e seus amigos estavam firmes na fé. Eles permaneceram firmes na fé em Deus. Por isso os leões não tocou em Daniel. Por isso os 3 não queimaram na fornalha. Eles tinham uma firmeza inabalável na crença em Deus. E essas histórias nós precisamos relatar, porque elas nos inspiram a permanecer firmes em nossa fé. E não importa o quão difícil a situação possa parecer. Mas você deve estar se perguntando, sim, nós temos os exemplos da Bíblia, mas nós temos um exemplo fora da Bíblia? Tem uma cantora que eu gosto muito, que hoje ela já não está mais em nosso meio. Deus a levou, mas que foi uma guerreira, batalhou, lutou contra uma doença. Ela foi até as últimas consequências. Ela orou a Deus para que fosse curada. Ela se prostrou diante de Deus para que fosse curada. Mas a semelhança do apóstolo Paulo, que tinha um espinho na fé, que tinha um espinho no corpo, Deus disse para ela: a minha graça te basta. E ela então foi levada aos braços do Pai. Vocês sabem quem é? Vou cantar só um pedacinho, um trecho da música. Se tentaram. Já? Ludmila Feber. Uma pastora, uma mulher que se manteve firme, convicta em sua fé em Deus, ainda passando por uma situação, por uma luta que todos nós sabemos que, se for pelo braço nosso, nós perderemos. Mas ela se manteve firme até o último momento. Firmeza em tempos de crise. Permanecer firme não significa que nós não vamos enfrentar crises. Na verdade, as crises, elas são necessárias.
Elas precisam acontecer, porque de outra forma nós não vamos ser fortalecidos. Elas precisam estarem presentes em nossas vidas para elas nos testarem, para elas nos fortalecerem. E não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Abra comigo Tiago, capítulo 1. Vamos para Tiago, capítulo 1. Versículos de 2 a 4, todos acharam? Veja que o apóstolo Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, considerem, não desprezem, considerem o motivo de grande alegria. Que motivo é esse que nós precisamos então considerar? O fato de nós passarmos por diversas provações, o fato de nós vivermos dificuldades, o fato de nós passarmos provações. E aí então ele vai dar o porquê. Por que nós devemos considerar tão grande alegria passarmos por provações? Veja o versículo 3. Pois, agora ele vai explicar: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz. Veja aí o quinto ponto: perseverança. Firmeza na fé produz em nós perseverança. Provações, tentações, dificuldade produz em nós firmeza na fé. Produz paciência. E a coisa mais maravilhosa é que isso nos faz crescer e amadurecer como cristãos. Firmeza na fé, então, deve ser a nossa resposta deliberada a esse teste de provação. Firmeza na fé deve ser a nossa resposta ancorada na confiança de que Deus é fiel. Está firme na fé? Então, definindo isso, o que nós podemos dizer? Estar firme na fé envolve uma compreensão clara das promessas de Deus. Estar firme na fé é acreditar que mesmo em meio às dificuldades, Ele é quem está no controle. Ele é que tem em suas mãos o controle. A firmeza não é, irmãos, ausência de dúvida. Nós vamos ter dúvida. E eu quero trazer aqui rapidamente um exemplo de que eu ouvi um testemunho lá em Alegre, de uma irmã nossa, quando o nosso pastor estava no hospital internado. Não a segunda, mas a primeira, em que, acredito eu, muitos de nós, ainda que estávamos orando para que Deus o trouxesse de volta, em determinados momentos, a nossa fé não estava firme em Deus. Eu não duvido que o Jansen, que recebia também ali, e a Janine, que recebiam as notícias, quando algum médico falaram a respeito de que ele não voltaria, é possível que a firmeza da fé deles tenha vacilado em algum momento. E uma irmã lá no Alegre, nós conversando na mesa do almoço, ela disse que teve um determinado momento que, se ela ouvisse, acho que era uma palavra do médico, se ela tivesse ouvido, a fé dela tinha sido abalada. Então, firmeza na fé
Firmeza na fé não é ausência de dúvida. Firmeza na fé é uma disposição de continuar crendo em meio às dificuldades. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 20 ao 21, ele menciona a fé de um homem inabalável, a fé de um homem que já tinha idade avançada, mas recebeu a promessa de um filho, a fé de um homem que tinha a promessa de que ele seria pai de uma grande nação, a promessa de que a esposa, ainda que avançado em idade, iria ter um filho. A fé dele não foi abalada, ele creu, ele se dispôs a continuar crendo na promessa de Deus, e Deus continuou sustentando sua fé nas promessas, mesmo quando as circunstâncias não eram favoráveis. E qual eram as circunstâncias que não eram favoráveis? Primeiro, avançado em idade. Segundo, a mulher idosa. Terceiro, ele tinha somente o seu servo para herdar suas coisas. E ainda mais uma, depois que o filho nasceu, que Deus pediu o próprio filho para ele. Ele poderia muito bem ter dito: não, Senhor, é o filho da promessa, como que eu vou lhe dar? Como que a tua palavra vai se cumprir? Ele nem titubeou na fé. Por quê? Porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer e realizar aquilo que ele prometeu. A fé de Abraão era uma fé inabalável. Mas há também um fundamento nessa firmeza de fé. A firmeza da fé, ela tem como fundamento uma edificação sólida. Mateus 7, de 24 a 26, Jesus ilustra essa verdade ao falar sobre um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E afirmar-se na fé, ou firmar-se na fé, também envolve construir a nossa vida espiritual, os nossos princípios e ensinos de Cristo, com a palavra de Deus. Ela deve ser a nossa base, a firmeza, é o fundamento da firmeza da nossa fé para o nosso crescimento e maturidade. Lembra que da vigilância precisava também comunidade? A firmeza na fé também não pode caminhar sozinha, ela precisa ser fortalecida pela comunhão da comunidade. Muitas vezes nós queremos caminhar sozinhos, muitas vezes nós queremos orar sozinhos, muitas vezes nós queremos saber fazer todas as coisas sozinhos. Se caminharmos só, nós vamos estar fadados à queda. Mas a firmeza em comunidade é o que a igreja deve ser, é porque a igreja deve ser um lugar onde a fé ela é compartilhada, ela deve ser compartilhada, onde a fé ela deve ser encorajada, onde a fé ela deve ser fortalecida. Sabe o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25? Sabe o que esse versículo nos exorta? Quem está em Tiago está pertinho, vamos voltar rapidinho. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Todos acharam? Vocês lembram que Tiago falou que nós devemos considerar? Veja que o autor de Hebreus agora também ele usa a mesma palavra. Versículo 24 diz: e consideremos uns aos outros, para quê? Para nos incentivarmos. Para nos incentivarmos. Então a firmeza da fé ela precisa também ser associada à comunidade.
Nós precisamos constantemente considerar que nós temos que nos incentivarmos uns aos outros. Rony falou no início da direção de que muitas vezes nós nos damos desculpas para faltarmos aos trabalhos. Estou cansado, tenho outro compromisso. Mas precisamos nos incentivarmos para que a igreja não cresça somente uns e outros, que sejam fortalecidos apenas uns e outros, que sejam apenas vigilantes alguns dentro da igreja, mas que toda a igreja como um todo, como uma comunidade, seja vigilante e seja firme na fé. Seja firme na fé. O versículo 14 que nós lemos, vocês lembram? O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 16? E é fascinante também que aqui o vigiar, o permanecer firme, tem uma conexão que nós precisamos entender. O que diz o versículo 14? Façam tudo com amor. Precisamos desta conexão. O apóstolo Paulo, então, ele complementa, no versículo 14, tudo aquilo que ele disse anteriormente no versículo. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. A vigilância tem que ser com amor. A firmeza na fé não deve ser vista apenas como um esforço individual, mas devem ser acompanhadas do amor em nossas ações. Por quê? Porque o amor é um motor, é a engrenagem que impulsiona a nossa fé e nos motiva a agir de acordo com todos os princípios da parte de Deus. Mas também nós somos chamados a uma atitude, e que essa atitude ela é fundamental. Na exortação que Paulo traz para nós nos portarmos de forma varonil, para nós sermos corajosos e sermos fortalecidos, ele reforça a ideia de que viver a fé não é simplesmente um ato, mas tem uma profundidade de nossa parte. Deve ser um ato, sim, mas um ato de integridade. E isso revela as nossas atitudes, isso revela os nossos comportamentos. Por quê? Porque isso vai refletir a transformação que cada um de nós experimentamos em Cristo. E é assim que nós nos tornamos testemunhas vivas do poder do Evangelho. Além disso, nós temos também uma ordem prática. Nós podemos perceber no versículo, pode ser visto como uma orientação prática para nós. O versículo não é apenas um princípio teológico. O versículo é um guia para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. A vigilância, a firmeza e a coragem são necessários a cada momento da nossa caminhada, seja em decisões individuais, seja em questões coletivas que envolvem toda a igreja. Irmãos, os desafios da vida cristã são inevitáveis. Inevitáveis. E o nosso texto fornece sempre um lembrete em nossas mentes, um lembrete contínuo. Para quê? Para que nós estejamos sempre alertas, sempre em prontidão. Prontidão não se dá no medo, mas prontidão se dá com a confiança de que nós estamos
alinhados com a palavra de Deus. Amém? E o que dizer a respeito da expressão de coragem e força? As instruções de Paulo para que nós sejamos valentes e nos fortaleçamos, reflete a necessidade de uma postura ativa na vida cristã. A coragem é muitas vezes encarada apenas como ausência de medo. Será que nós não já falamos para as pessoas e já ouvimos também: você é corajoso? Por que você fala que é corajoso? Porque implica dizer que naquela pessoa existe ausência de medo. Aquela pessoa não tem medo, ela é corajosa. Ou quando alguém conta um evento para nós de perigo e que ela passou por esse perigo, o que nós dizemos para essa pessoa? Moço, moça, você é corajoso, você é corajosa. Se fosse eu não iria. Por quê? Porque eu sou medroso. Mas a coragem, ela não deve ser encarada somente como ausência de medo. Ela é muito mais. A coragem é uma tomada de decisão para agir, apesar de nós estarmos com medo. Quem de nós, nas nossas lutas diárias, não temos medo? Quem? Nas lutas diárias, ser forte significa escolher a fé. Nas lutas diárias significa buscar o apoio do Senhor. Nas lutas diárias significa avançar, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Fortaleçam-se na comunhão com Deus. Então, além da coragem, além da vigilância, a explicação de fortalecer-vos, ela vai apontar diretamente para a importância de nós buscarmos força em Deus. A oração, o estudo da Bíblia e a comunhão são meios pelos quais nós podemos nos fortalecer. E quando nós nos sentimos fracos, como é que nós vamos nos fortalecer? É através de que nós nos fortalecemos? De onde virá essa força? Essa força virá através da profunda intimidade com Deus, que nós encontraremos renovação e coragem. Amém. Nós vamos concluir. Há muita coisa ainda para nós falarmos, mas não vou me alongar muito. Então nós vamos concluir. A mensagem do nosso texto é um chamado. Nós precisamos considerar. Ali não é um pedido, não é um favor, ali é uma ordem, ali é um chamado. E não é um chamado temporário. É um chamado contínuo para cada um de nós vigiarmos, permanecermos firmes na fé, agir com coragem e nos fortalecer constantemente nas promessas de Deus. Quando nós agirmos desta forma, quando nós considerarmos esse chamado, então nós estamos crescendo e chegando e alcançando a maturidade, não só como crente, mas como comunidade. Em um mundo repleto de distrações e desafios, esse versículo também vai oferecer a nós uma orientação clara e prática que pode moldar a nossa vida de uma forma integral. Então eu quero deixar 4 perguntas, 4 perguntas para nós levarmos durante esse restante de semana. Você lembra o que significa vigiar em 1 Coríntios 16, 13? Eu vou dizer para vocês.
Vigiar se refere à necessidade de estar alerta e consciente das influências ao nosso redor e manter a atenção na nossa vida espiritual. Como nós podemos permanecer firme na fé? Vocês lembram? Permanecer firme na fé envolve orar, envolve estudar a palavra de Deus e envolve nos conectarmos uns com os outros para apoio e encorajamento. O que Paulo quis dizer com portai-vos de forma varonilmente ou sejam corajosos? Implica dizer que portar varonilmente implica dizer que nós devemos agir com coragem e bravura, independentemente das circunstâncias que nós iremos ou estaremos enfrentando. Nossa última pergunta: por que é importante a vigilância e a firmeza? Quando Cristo voltar, o que Ele quer encontrar em nós? Fé, mas mais que fé, Ele quer nos encontrar fiéis. Fiéis. A vigilância e firmeza, elas são essenciais para nós nos mantermos fiéis a Cristo e resistir às pressões e tentações e provações e dificuldades que o mundo nos impõe. Amém? Considerando esses 4 elementos do nosso texto, nós então cresceremos e amadureceremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E Deus nos abençoe nessa noite e nos ajude a nos mantermos firmes, vigilantes, corajosos e fazermos tudo com amor. Amém?